Olá e bem-vindos ao Experimento 237, o seu cantinho aleatório de... Olá e bem-vindos ao Experimento 237, seu cantinho aleatório do fandom, e bem-vindos também ao último review de WandaVision. E eu tenho uma coisa super importante pra conversar com vocês, então eu vou passar meio rápido pelo episódio, porque eu acho que tem uma parada que a gente precisa discutir enquanto fãs e consumidores desse tipo de conteúdo. Eu achei que esse foi um bom episódio de encerramento pra série, ele amarrou bastante das pontas soltas, ele deixou algumas ainda pra gente poder especular sobre como é que elas vão se conectar com o restante do MCU, deixou ainda algumas perguntas a serem respondidas, a gente continua meio na dúvida em relação ao Pietro, e preparou aí a grande bola da vez, que é o rolê todo da Wanda ter finalmente virado, propriamente dito, a Scarlet Witch. Então, só pra recapitular, a gente tem o grande confronto entre a Agnes e a Wanda, a Agnes fica tentando roubar o poder da Wanda, a Wanda usa a questão de estabelecer as runas pra só ela conseguir usar os poderes e tal contra a Agnes, foi uma coisa que ela aprendeu no episódio anterior. Eu sei que o nome dela é Agatha, mas assim, não vai rolar. Se acostumem, vou misturar a Agnes e a Agatha, vocês sabem de quem eu tô falando. Ela acaba aprisionando a Agnes em Westview, ela suga todo o poder da Agnes e meio que apaga a memória dela e deixa ela presa ali em Westview, vivendo o papel que ela tinha escolhido pra si mesma dentro da série, que é a vizinha xereta. A gente tem um pouco do confronto dos próprios moradores de Westview com a Wanda, eles dizendo, olha só, a gente tá sofrendo por sua causa, você acha que tá mantendo a gente em paz, mas na verdade a gente vive os seus sofrimentos, vive os seus pesadelos e tal. Foi uma cena bem tocante. A gente teve o confronto do Visão Branco contra o Visão Colorido e eu fiquei muito contente com como eles resolveram esse confronto, ao invés dos caras saírem na porrada eternamente, porque eles são basicamente a mesma pessoa. O Visão Colorido, do Visão original, quer dizer, o Visão que a Wanda criou, né, discutiu com a sua contraparte o que faz de uma pessoa aquela pessoa, ou de uma coisa aquela coisa, usando o navio de Teseu, que é um exercício de filosofia e tal, super legal. Então eu, como boa nerd, fiquei muito feliz de ver isso representado na TV e mais pessoas introduzidas ao conceito do navio de Teseu. Além disso, o Hayward teve o que merecia, e a gente teve a grande revelação do Darkhold, que é o livro que tinha aparecido lá no episódio quando a Agnes se revelou, e a Wanda indo embora, levando o Darkhold consigo para estudar e tudo mais. E ao mesmo tempo, na primeira cena pós-créditos, a gente teve também a confirmação de que a Monica Rambeau tá indo pro espaço para estar com o Nick Fury e uma parte dos Skrulls, provavelmente já estabelecendo aí o rolê de invasões secretas. Então, overall, achei um bom episódio, achei que amarrou bem as coisas. Quero saber onde diabos foi parar o Visão Branco, porque depois que o Visão passou pra ele, permitiu que ele acessasse as próprias memórias e tal, o cara foi embora, tipo, fez nope e foi embora. Quero saber ainda quem era a testemunha que o Jimmy Woo foi procurar, né, quando ele foi a Westview a primeira vez. Pra quem não lembra mais disso, lá no quarto episódio, quando a gente teve todo o backstory da Mônica e a primeira vez que a gente viu fora do Rex, a gente descobre que o Jimmy Woo tinha uma pessoa que estava no programa de proteção à testemunha, que tinha sido localizada ali em Westview, mas a pessoa desapareceu. E foi por isso que o Jimmy foi pra lá e descobriu que as coisas estavam acontecendo e tal. E a gente continua sem saber quem é essa pessoa. Não tem como ser a Agatha, porque afinal de contas a gente sabe que ela foi pra lá voluntariamente depois que o Rex já tinha aparecido. Pode ser a Dottie, porque a gente nunca viu ela ser identificada, né, pela galera do FBI. Mas tem uma outra pessoa que nunca apareceu na lista do FBI, que pode ser também, que é o Ralph Bohner, o nosso Pietro. E por que eu acho que talvez seja relevante que o Pietro não tenha aparecido na lista de pessoas identificadas e potencialmente seja a pessoa que estava sendo protegida? Porque abriu espaço pro Evan Peters voltar e potencialmente continuar usando os poderes dele, embora isso não tenha ficado muito claro ali nas cenas e tal, se os poderes derivavam do colar ou se o colar
permitia que ele fizesse todas as coisas além de servir como os olhos e ouvidos da Agatha. E a série acabou tendo um final meio melancólico porque a Wanda, como a gente já podia imaginar, teve que abrir mão do Visão e das crianças pra desfazer o Rex e devolver às pessoas a realidade delas e tudo mais. E é disso que eu queria conversar com vocês, e eu peço que todo mundo ouça essa conversa de cabeça aberta e tal, disposto a ouvir mesmo, porque é uma discussão que eu acho que é válida e importante num cenário aí de 2021 e representatividade feminina, considerando que a gente entrou agora no mês de março, que é o mês do Dia Internacional da Mulher. A Marvel, e na verdade assim, as histórias em quadrinho de modo geral e as histórias de entretenimento de modo geral têm um histórico um pouco complicado com personagens femininas, no sentido de que elas ou servem como instrumento para mobilizar os heróis, ou elas têm origens profundamente mais traumáticas do que os heróis, ou com muita frequência elas acabam morrendo. Esse é um fenômeno que já foi identificado e estudado por muitas mulheres acadêmicas, por muitos acadêmicos de todos os gêneros, para falar a verdade, e inclusive tem um termo muito curioso que é being fridged, né, que é ser posta no congelador ou no refrigerador, que foi um termo que foi cunhado pela Gayle Simone, que é uma autora de quadrinhos, ela inclusive escreve, por exemplo, pro Deadpool. E esse termo, né, de colocar na geladeira tem a ver com um quadrinho em específico, agora eu já não lembro exatamente quem é o herói, mas de um herói que chega em casa e descobre a namorada morta e colocada dentro da geladeira. Eu acho que o MCU fez muito pela representatividade feminina quando ele colocou a Viúva Negra no primeiro time do Avengers e tal, mas ao mesmo tempo ele continua com algumas coisas que são um pouco complicadas, inclusive a Viúva Negra é, pra mim, a personificação desse ponto de equilíbrio delicado que a Marvel talvez ainda não tenha alcançado. Apesar dela ser uma personagem feminina super incrível, super forte e tal, ela tá sempre muito decotada, com roupa colada e tal, o que, assim, todo o poder a ela tem, a Scarlett Johansson tem um puta corpão, ela merece apresentar o que ela quiser, mas ao mesmo tempo não faz sentido necessariamente dentro de um contexto de filme de super-herói. Ela tá sempre de salto alto, cabelo solto. Essas discussões que a gente já teve algumas vezes sobre por que roupa de super-herói tem que ser desse jeito. Mas além disso, tem umas outras questões que às vezes aparecem ao longo dos filmes da Marvel que são complicadas também. Por exemplo, a própria Scarlet Witch... Não é a Scarlet Witch, Nádia. É a Viúva Negra. Misturou. Agora eu não vou lembrar se foi no Age of Ultron, onde é, mas ela tem uma narrativa de que ela se acha pouco merecedora, não só porque ela foi uma assassina e tudo mais, mas porque ela é um monstro, porque ela abriu mão da possibilidade de maternidade e tudo mais pra virar a assassina que ela foi. Ela diz isso pro Bruce, inclusive. E essa é uma narrativa que é muito complicada. Milhares e milhares, milhões e milhões de mulheres no mundo todo não podem ser mães ou abrem mão da possibilidade de ser mães pra perseguir a carreira que elas querem, pra conquistar os sonhos que elas querem, ou pura e simplesmente porque elas não querem ter que lidar com a responsabilidade da maternidade, e isso não faz de uma mulher um monstro. Então essa narrativa da Natasha é uma narrativa que é um pouco complicada. Além disso, me chama muito a atenção que, de todos os personagens que a gente foi apresentado até agora, mais frequentemente os homens têm finais felizes ou conseguem os seus objetivos com algum grau de sucesso e satisfação, enquanto as mulheres acabam mortas, apagadas ou tendo que lidar com trauma pra sempre. Se a gente parar pra pensar, o Steve conseguiu voltar pra ter a vida que ele queria com a Peggy. O Tony, por mais que ele tenha morrido, ele viveu aí pelo menos 5 anos feliz e casado com a Pepper. Tudo bem, dentro do contexto do blip, lidando com a responsabilidade disso e tudo mais, mas viveu feliz e contente, teve uma filha muito lindinha que ele amava 3.000, e ele morreu sendo o herói que ele sempre quis ser. O Tony tinha essa coisa mártir e tal, então assim, ele conseguiu o que ele queria. O Thor salvou o povo de Asgard, potencialmente vai aí reencontrar a Jane, fazer as pazes com ela. Não sei se eles tinham brigado, eu não sei porque que a Jane não apareceu mais, mas assim, ainda que ele perca o poder dele em Love and Thunder, porque a gente sabe que a Jane vai virar o Thor e tudo mais, assim, pelo menos ele vai conseguir o que ele quer e vai estar vivo. Enquanto isso, no campo feminino, a gente tem a Gamorra, que morreu, e aí depois quando ela voltou, na verdade ela voltou com a memória dela apagada e ela não lembra de toda a evolução e todo o relacionamento dela com o Peter. Não é exatamente memória apagada, eu sei que quem volta, na verdade, é uma Gamorra de outra linha do tempo e tal, mas vocês entenderam. A gente tem a Natasha, que se sacrificou no lugar do Clint, porque ela acha que ela não é merecedora de viver pelas questões que a gente já discutiu, e agora a Wanda, que não só teve toda essa questão do trauma dela, fazendo com que ela traumatizasse uma pequena cidade,
que é uma coisa complicada, assim, os outros Avengers todos lidaram com trauma de maneiras muito mais saudáveis, entre aspas. Não sei se no caso do Homem de Ferro, porque ele criou os próprios vilões derivados dos próprios traumas e ainda assim as pessoas acham ele um herói, e ele destruiu os Avengers sozinho porque ele resolveu que ele não queria ter que lidar com a responsabilidade de ser um herói e aí assinou o Tratado de Sokovia, mas a gente não vai entrar na discussão da psique do Tony Stark. Mas a Wanda teve todo esse rolê com o trauma e ela tem o tempo todo que abrir mão das coisas dela, assim, acaba que ela é o Avenger mais poderoso porque ela tá sempre se sacrificando. Ela perdeu os pais, ela perdeu o irmão, continuou lutando em nome dos Avengers, ela foi presa, ela continuou acreditando na causa Avenger e quando veio o Infinity War, ela matou o Visão. E depois ela teve que ver o Visão voltar e ser morto pelo Thanos. Quando ela descobriu que o corpo do Visão tava lá na Sword, ela foi lá só pra, tipo, tentar poder enterrar ele e tal. E quando o Hayward disse, olha só, você não vai poder levar, ela não levou. Tudo bem, causou ali o Rex e tal, mas assim, ela é uma pessoa que tá o tempo todo só lidando com trauma. E mesmo no final de WandaVision, ela continua tendo que lidar com trauma e, ao que tudo indica, estão preparando aí um rolê dela potencialmente ser um vilão ou, enfim, estar envolvido com alguma coisa muito negativa que vai acontecer no filme do Doctor Strange. E eu tô um pouco cansada das mulheres na cultura pop só se ferrarem. A gente viu isso acontecer com a Daenerys, em alguma medida a gente viu isso acontecer com a Arya, que também resolveu, tipo, largar tudo pra lá e viver sozinha. A gente viu isso acontecer com a própria Rey, que pra quem não é tão envolvido no universo de Star Wars, teve que abrir mão literalmente da metade da alma dela. Ela e o Ben Solo eram uma díade. Eles eram dois que são um, e ela vai viver sozinha pra sempre. Inclusive, isso não é viagem da minha cabeça de Reylo, mas assim, na novelização que é aprovada pelo Story Group, tem tudo a ver com linkar todas as coisas e tal. Quando o Ben aparece em Exegol atrás dela, né, indo ajudá-la e tal, é a primeira vez que ela se sente inteira, e quando ele morre, ela tem um trecho que fala que ela sentiu como se a metade dela tivesse desaparecido. Então, assim, personagens femininas sofrem muito mais do que personagens masculinos, ou pelo menos têm traumas muito significativos que não são tão explorados quando a gente fala dos personagens masculinos, e eu tô um pouco cansada disso. Eu gostaria de ver pelo menos uma personagem feminina não só sobreviver, mas ter um final feliz. Eu acho que a gente merece, né? Então era essa conversa que eu queria ter com vocês, e principalmente eu queria pedir aos rapazes que me seguem aqui no Experimento que quando uma mulher esteja falando com vocês sobre esse tipo de coisa, né, assim, sobre como o tratamento da Daenerys foi um tratamento muito negativo, o tratamento da Wanda parece estar indo para um caminho um pouco negativo, que vocês ouçam mais do que vocês falem, porque assim, a gente tá falando de um lugar de conexão, assim, a gente tá falando de como a gente vê um personagem que supostamente é para representar a gente, e que não tá necessariamente representando de maneira adequada. Então, era isso. Eu sei que talvez esse não fosse um conteúdo que vocês esperassem ver aqui no Experimento, mas eu acho que é minha responsabilidade enquanto mulher usar a minha plataforma para trazer essas discussões. Eu sei que a Mikan já fez um vídeo também aqui no YouTube falando um pouco sobre como, tradicionalmente, nos quadrinhos, as mulheres são representadas como não sendo capazes de lidar com os próprios poderes, ou como acabando surtando por conta dos próprios poderes, e eu genuinamente espero que a Marvel tenha a sensibilidade de não fazer isso com a Scarlet Witch, embora todas as evidências apontem para o contrário. Queria saber o que vocês acharam do final de WandaVision. Não vai ter uma segunda temporada, isso já tinha sido declarado há muito tempo, inclusive esse episódio se chama The Series Finale. E eu queria saber se vocês têm alguma opinião em relação a isso que eu falei sobre a mulher na geladeira, sobre a representatividade feminina nos quadrinhos e na cultura pop de modo geral. Deixa aqui nos comentários, vamos conversar.